Olá! Bom, vamos prosseguir. Agora começamos a tratar da nossa quarta e última unidade de ensino no âmbito da disciplina Vulnerabilidades e Políticas Públicas Protetivas de Direitos, no curso de pós-graduação em Direito Internacional e Direitos Humanos. Essa última unidade busca, obviamente, ser coerente, consistente com tudo que vem sendo construído nessa nossa disciplina. E o que mostramos na nossa disciplina, num primeiro plano, foi exatamente o histórico colonial a partir das ferramentas da teoria crítica, da interdisciplinaridade e do próprio pensamento decolonial latino-americano, com toda essa equipagem analítica. Venho mostrando para vocês que com essa nossa tradição, né, com esse autoritarismo, o impacto do patriarcado, do mercado, do racialismo ou do racismo, né? Tudo isso formou um solo, né? Um solo que tem mantido, né, uma significativa, imensa parcela da população na condição de vulnerabilidade, de grupos minoritários, marginalizados, excluídos, né? O que eu chamei em algum momento de morte social ou pena de morte social, para muito além, né, do ambiente carcerário, o próprio meio ambiente, né? E desdobramentos, né, dessa pena de morte social, quando visualizamos a dinâmica do sistema de saúde, do sistema de educação, do acesso à própria cidade, né? O que mantém esses grupos identitários vulneráveis permanentemente vulneráveis, fragilizados, expostos a lesões sistemáticas de direitos que, à medida em que se naturalizam, que se banalizam, né, confirmam esse panorama de um estado de exceção permanente. Daí que, por esse viés socioantropológico, o discurso do Estado democrático de direito, o compromisso em torno de direitos e garantias fundamentais e humanos, né, ele não ganha performatividade, né, dentro das chaves que vinha apresentando. Foi bem isso, né? E, consequentemente, né, essa conexão muito óbvia, muito lógica entre políticas sociais públicas de direitos e rompimento, superação desse quadro de vulnerabilidades sistêmicas, né? Isso deveria ser atenuado, minimizado, superado, mas devido a esse abandono que permanece, tá? E aí elementos teóricos não faltaram, né, para que visualizássemos isso com alguma consistência, o impacto da indústria cultural gerando massificação, gerando a individualização, uma sociedade de indivíduos que atuam contra o interesse comunitário em torno da cidadania, em torno de uma política, uma cultura política de direitos, tá? E, consequentemente,
o impacto da indústria cultural, o fetiche do consumo, o elemento mercadológico, tudo isso nos mantém reféns de uma dinâmica de fascismo social. Essa expressão fascismo tem estado muito em voga, e isso é sempre perigoso, né? Esses modismos, porque é uma expressão sempre frouxa, né? E então, exatamente para que não haja maus entendidos, consideremos o fascismo social, né? Então essa expressão eu estou trazendo a partir de Boaventura de Souza Santos, uma das nossas grandes inspirações, que moldou em grande medida todas as reflexões do nosso curso. Tá? Mas o que Boaventura de Souza Santos particularmente chama de fascismo social, e é claro que ele o faz de uma forma muito provocativa, até para que nós, enquanto sociedade, paremos e pensemos, né, com mais cuidado a respeito. Né? Mas o fascismo social se instaura quando nós, coletividade, sociedade, comunidade, pelo menos no plano, né, de desejo, já não nos importamos com as lesões aos direitos e garantias que vão se naturalizando, que vão se banalizando. Então, a partir do momento que nós, enquanto um arranjo social, né, nos mostramos indiferentes em relação a esse estado de exceção permanente, a essa sociedade de normalização, né, que é institucionalizada pelo próprio Estado, que acaba decidindo com a sua postura, com as suas políticas públicas, na realidade sempre políticas estatais, porque em sendo políticas públicas devem abranger toda a sociedade. Tá? Então nós, com o nosso histórico de colônia, temos um problema muito sério de concepção do que é público. Né? Então o problema é estrutural, né? A tal ponto. Né? O público para nós tende a ser, a continuar sendo, o que convém para o Estado, enquanto uma estrutura de poder, né? Sempre exposta, né, a ser substituída. Né? Então isso é realmente muito problemático, porque nós, enquanto sociedade, com toda a nossa história colonial, quer dizer, com esse panorama de uma grande engrenagem, né, que multiplica e ao mesmo tempo que elimina pessoas, a partir do momento em que isso está naturalizado, nós tendemos a ter uma postura de indiferença, né, de banalização em relação a todas essas lesões, né, que impactam diretamente na vida concreta por exemplo, né, em relação a povos tradicionais, comunidades indígenas, em relação a pretos e pardos que vivem em condições periféricas, né, ou seja, de carências múltiplas, a questão do gênero, a questão geracional, que envolve crianças, adolescentes, jovens, idosos, né? Por exemplo, a questão de portadores de necessidades especiais ou de deficientes físicos, se preferirem. Né? Então esse panorama que registra essa dinâmica fascistoide, porque a partir do momento, né, em que nós, enquanto indivíduos, nos mantemos presos, cada um de nós presos na sua própria bolha existencial, sendo motivados basicamente pelos apelos do consumo mercadológicos, né? Nós
de alguma maneira abrindo mão, desprezando essa condição de vida comunitária, vida cidadã, né? Esse elemento da cultura política de direitos, o que respaldamos com isso, o que de alguma maneira legitimamos com isso, é a manutenção das lesões sistemáticas aos direitos. É a manutenção de um quadro, de um lamentável quadro de vulnerabilidades enraizadas. Tá? Então o panorama é muito complicado, vinha dizendo para todos vocês do amplo esforço, né, dos governos federais desde a década de 90 em alterar a imagem do Estado brasileiro no âmbito das relações internacionais, superando a pecha, né, de um Estado que se caracteriza pela violência institucional, e aí todo o elemento, né, da atuação policial, a questão da ditadura, os desaparecimentos, mortes, torturas, violências generalizadas, mas para além disso, né, um esforço interno de tomar, né, o discurso dos direitos humanos como grande fio condutor das políticas sociais públicas do Estado. Daí que com a criação da Secretaria de Direitos Humanos, com a criação das secretarias especiais, que passa pelo elemento da concretização dos sujeitos de direitos, né? Quer dizer, o elemento da igualdade racial, o elemento do gênero, enfim, tantos e tantos e tantos, né? A criança e o adolescente, a juventude, os idosos, enfim, admirável, louvável todo esse esforço, como havia já considerado com todos vocês. Mas, né, a tese que eu tenho sustentado e que já trouxe aqui, né, me fiando, né, na analítica do poder Foucaultiano, a gente tem, né, uma norma microfisicamente forjada que desvirtua o discurso dos direitos humanos. Então, por isso que eu comentei, né, até com algum vagar, aquele nosso contexto histórico da negociada transição para a democracia, ventilando, eu diria que mais, apontando, denunciando nesse arranjo, né, um sufocamento do próprio elemento da justiça de transição, né, que orbita em torno da memória, da verdade, né, a ponto de hoje negar-se escancaradamente, né, um contexto de ditadura, de violência institucionalizada, né, o que mantém aquela cultura autoritária ou colonial enraizada e, consequentemente, o que neutraliza uma cultura política de direitos. Então, essa é a base de reflexão que nos leva, né, à leitura, à conclusão, né, de que, devido a esse enraizamento, né, e aí eu ilustro isso outra vez com Boaventura de Souza Santos, quando falo de fascismo social. Então é muito curioso, porque nessa perspectiva o Brasil é simultaneamente um Estado democrático de direito, mas um Estado democrático de direito que não tem saída, que não tem performatividade, por causa da microfísica fascista, totalitária, autoritária, colonial, patriarcal, né? Com todo o impacto, inegável impacto, né, da globalização econômica, mercadológica,
os direitos econômicos, sociais, culturais, tendem a se manter num plano de completa abstração. Então esse é o nosso, em perspectiva sociológica, o nosso grande dilema. O Estado que optou por funcionar a partir da lógica mercadológica, empresarial. O Estado que se identifica com o mercado. Daí a denúncia Foucaultiana em relação ao biopoder. Mas continuo na próxima videoaula para a gente manter esse padrão de tempo. Obrigado.